Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, amém, queridos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém, aleluias, feliz de estar na casa do Senhor, feliz de estar com os irmãos, nesse nosso segundo culto de louvor e adoração ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 24 ao 28. Nós vamos falar agora sobre 4 princípios para te levar a um novo nível. Aleluias, louvado seja Deus. Todos nós caminhamos e perseguimos sempre estar crescendo. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer nós precisamos romper, crescer nós precisamos nos dispor, crescer nós precisamos ali cumprir princípios para que nós venhamos alcançar aquilo que a palavra de Deus diz, que é a plenitude, o tudo de Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós. A gente já tem falado sobre isso já há alguns domingos, sobre propósito, sobre viver o propósito de Deus, amém? Sobre descobrir o meu propósito. E hoje eu quero trazer para vocês 4 princípios para fazer você subir de nível para a honra e para a glória do nosso Deus. Está lá em Provérbios, capítulo de número 30, versículo 24 ao 28, diz assim a palavra de Deus: estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Primeira, as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. 27, os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. 28, a aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Digam graças a Deus, amém? Então, o escritor de Provérbios, Salomão, escreveu mais de 3.000 provérbios. E o livro de Provérbios, ele não é aquele livro onde diz assim, eis que o Senhor falou. Não, ele é um livro prático, onde traz ensinações práticas, onde traz muitos princípios para que nós venhamos ter êxito e resultados nessa terra e com isso também acumularmos tesouro no céu, amém? Então, esses princípios, e nós vamos aprender hoje com cada um deles. O primeiro princípio é o princípio da visão. Então, o primeiro princípio, o princípio da visão. No versículo 25 ele diz: as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Aleluias, louvado seja Deus. Dá uma melhorada para mim aí, Jandes. Louvado seja Deus. Então, a formiga, né? Princípio da visão. E nós tiramos algumas lições da formiga, que não é só aquela onde fala da preguiça, né? Que também é uma boa da formiga, né? Sempre que a gente lembra da formiga na palavra de Deus, nós lembramos logo daquele texto, né? Onde fala, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? Mas existem outras lições que o escritor de Provérbios deixa bem claro, o Salomão deixa bem claro que nós temos que aprender com elas. E eu enumerei algumas aqui, e uma das coisas que nós devemos aprender com a formiga é, primeiro, que elas não erram o caminho. Repita comigo, diga, não erram o caminho.
E é interessante porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar ao Senhor, pedindo para que Ele venha endireitar as nossas veredas. Veredas é caminho, amém? Então o Senhor, Ele nos chama o quê? A nós endireitarmos o nosso caminho. Então as formigas, elas não erram o seu caminho, e não importa o que aconteçam com elas. Eu já vivi uma experiência, não sei se vocês já viveram essa experiência, de tentar matar um formigueiro, né? Então geralmente, né, o pessoal da antiga, eu aprendi com meu pai que a gente esquenta uma água e joga lá no formigueiro para ver se, e ver a destruição, né? E a gente espera meio que ansioso, ver o que vai acontecer, né? Assim, quem já matou um formigueiro aí, ou tentou matar aí, diga amém. Tá todo mundo aqui do mesmo jeito, né? Sabemos ali como resolver o negócio das formigas. E aí o que a gente percebe? Que muitas vezes a gente tenta matar o formigueiro e a gente não consegue. Quando é no outro dia, o que a gente vê? Ela está percorrendo o mesmo caminho. E se você perceber, essa questão do caminho é tão forte, que se você for se aproximar, você vai ver o quê? Que ela deixa a trilha certinha por onde ela está caminhando, ou seja, ela não erra o seu caminho, ela está sempre indo e voltando, sempre no mesmo caminho. Se você colocar um obstáculo ali, ela passa por cima do obstáculo, mas ela não vai querer desviar, porque ali existe a rota, existe o seu caminho. E isso é algo precioso, e nós também precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos compreender que a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele, pelo nosso Jesus. Ele é o nosso caminho. Então nós não precisamos nos desviar, mas a palavra de Deus, ela fala, né, que nós viemos continuar firmes, né? A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e ela é a luz para o nosso caminho. E nós temos que estar no caminho do Senhor. Sempre temos que estar buscando, orando a Deus. Pai, não me deixe me desviar do caminho, não me deixe desviar do teu caminho, Pai. Eu quero cumprir o teu propósito, eu quero viver a plenitude, aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. As formigas têm isso bem definido e bem estabelecido sobre elas. Uma outra coisa que nós aprendemos com a formiga é que elas não desistem da sua missão. Elas têm uma missão, ela tem um objetivo, e elas não desistem dela. Da mesma forma que você tenta bloquear elas ali, tenta matá-las, tenta fazer o que quiser, do outro dia você vai ver o que elas estão sempre alinhadas novamente, percorrendo o mesmo caminho, cumprindo a mesma missão. Você olha, se você for pastorar uma formiga, você vai perceber que todas elas vão em direção à árvore, e na árvore ela vai lá e vai cortar, né, assim, aquelas folhas, né, para trazer para os seus, como é que chama o nome lá mesmo? Para o seu formigueiro, né, assim? Para o seu formigueiro. E você vai perceber o quê? Que todas fazem a mesma coisa. Então elas não desviam da sua missão. Elas estão focadas no seu objetivo. Elas estão focadas em o quê? Em trazer o mantimento que elas tanto necessitam. Isso é algo importante e algo precioso. Logo nós vemos dizer para você, não desvie a sua visão. Não desvie a sua visão daquilo que Deus te prometeu. Não desvie a tua visão dos projetos, dos planos de Deus, daquilo que Ele tem estabelecido para você. Continue firme nessa caminhada em nome de Jesus. Talvez vai ter dias que são dias difíceis. Talvez vai ter dias que vai ter muito entulho muitas vezes no teu caminho, e muitas distrações para tentar te afastar dele. Mas que em nome do Senhor Jesus, que você continue a sua missão firme, crendo que Deus está olhando por você, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. Outra coisa que aprendemos com as formigas, é que as formigas se planejam para o futuro. E a Bíblia vai dizer algo poderoso, que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Ou seja, a fé é avistar o futuro, mesmo que no presente você não consiga ver ele claro aos seus olhos humanos. A formiga, ela sabe que virá um futuro, e ela já se prepara para esse futuro. E isso é algo poderoso, porque ela se planeja para isso.
E sobre esse planejamento é interessante, porque estudando sobre formigas, esses dias eu percebi que quando as formiguinhas nascem, né, e tudo, né, e existe ali a formiga mais velha, Felipe, ela reúne as formiguinhas mais novas, bem louco, não é isso? Mas o certo é que elas reúnem ali as mais novas e meio que ela dá uns direcionamentos, meio que ela ensinam as formiguinhas como que elas devem proceder, como que elas devem trabalhar em meio a toda essa movimentação. Por isso que você vê meio que um sincronismo entre as formigas. Na grande verdade, elas estão se preparando, elas se preparam para exercer, para fazer com efetividade aquilo que elas vão executar. E isso é algo poderoso também. Isso é algo poderoso. Então as formigas, queridos, elas se preparam, elas se planejam. E a grande pergunta para nós estamos nos planejando para o futuro? Sim ou não? Nós estamos nos planejando para o futuro? Sim ou não? E esse planejamento, ele é interessante, porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem para nós, queridos, pensamentos bons e não de maus, pensamentos de dar a nós esperança e dar a nós um futuro. Então o Senhor tem um futuro preparado para nós. Efésios 5, do 15 a 16. Aliás, desculpem, errei aqui o versículo. O Senhor tem um futuro estabelecido para nós, e nesse futuro nós precisamos estar aptos para quando as oportunidades surgirem. E aí sim, Efésios capítulo 5, do 15 ao 16, diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém, queridos? Dá um pouquinho de luz aí para mim, pode deixar acesa aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina que nunca nos faltará a oportunidade, sempre vai ter a oportunidade. E nós temos que, e a grande pergunta sobre essa questão de provisão, sobre essa questão de preparação, é saber se nós estamos preparados para aquilo que Deus quer nos entregar. Será que nós estamos preparados para realmente aquilo que Deus quer nos entregar? E eu acho outra coisa interessante aqui nas formigas. Se você for ver, a formiga, ela consegue carregar de 20 a 100 vezes o tamanho, 20 a 100 vezes o peso do seu corpo. 20 a 100 vezes. Alguém que consegue carregar 20 a 100 vezes o peso do seu corpo? Sim ou não? Não, é impossível. Mas nessas coisas a gente vê a grandeza de Deus, porque tudo foi criado pelo Senhor. E todas as coisas exaltam e glorificam o nome de Deus. E a gente percebe o quê? Que nessa grandeza, todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele, e tudo pertence ao Senhor. O fato de elas carregarem tudo isso, elas fazem menção aos planos, aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe, queridos, eu não sei de que forma, mas elas exaltam o nome de Deus de uma tal forma que você olha e você diz: como que pode um ser tão pequenino carregar algo tão grande? E eu quero te dizer para você que da mesma forma a palavra de Deus diz que o que o Deus tem preparado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não chegou ao coração de homem nenhum. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são maiores do que os nossos pensamentos. Logo a gente percebe o quê? Que nós não podemos impor limites para o agir de Deus sobre as nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos abrir o nosso coração e deixar Deus trabalhar nele as mudanças necessárias, para que no momento oportuno nós estejamos aptos para subir de nível. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga graças a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos avançar, mas isso é necessário foco. Nós precisamos estar focados, nós precisamos estar determinados, nós precisamos querer, nós precisamos buscar. Eu já preguei sobre isso aqui. Nos custa algo servir ao Senhor. Nos custa algo servir ao Senhor. O Senhor não nos chamou apenas para nós vivermos uma vida de, muitas vezes, espectadores, mas Deus nos chamou para sermos influenciadores desse reino de amor. Por onde nós passarmos, por onde nas pessoas que nós nos conectarmos, nós vamos viver e vamos falar deste amor que nos amou primeiro. Faz parte dessa visão. As formigas, elas têm a visão clara do seu futuro.
elas sabem que elas precisam manter agora a sua estabilidade, colher tudo que precisam colher, para que no inverno, quando vier os dias difíceis, ou qualquer outras situações, elas vão estar seguras, no quesito a sua alimentação, os seus alimentos e por aí vai. Elas têm uma visão de futuro. Nós precisamos ter aí, alinhar a nossa visão com a visão do Senhor, viver os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O segundo princípio que nós aprendemos no livro de Provérbios é: tenha posição. Tenha posição. Está lá em Provérbios capítulo 26, onde diz: os coelhos são um povo débil, e contudo põe a sua casa na rocha. E os coelhos, esse termo débil, né? Também em outras traduções falam que ele não é um ser de muita inteligência, né? Então o coelho não é um ser de muita inteligência, mas ele constrói a sua casa na rocha. E quando fala disso, né, automaticamente a gente que já tem uma caminhada, a gente que lê um pouco a palavra, a gente já tem a percepção de que aonde está então o grande achado, aonde está então a grande sabedoria dos coelhos? Está na rocha. E a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa rocha. Então os coelhos, eles estão na rocha. Esse coelho, ele é um coelho bonitinho, né? Tem até aqueles que olhem para ele: será que isso é um coelho mesmo, né? Quem ficou aí achando que de repente não era um coelho? É um coelho, tá? Só para deixar claro. Esse coelho, ele estava sumido, tá? Esse coelho, ele passou 20 anos, o pessoal achando que ele já havia sido extinto, tá bom? E aí, mas ele não foi extinto. Ele estava onde, irmãos? Entendeu? Então estava firmado na rocha. A Bíblia vai dizer que nós temos que construir a nossa casa firmado aonde, irmãos? Na rocha. A Bíblia diz que o Senhor é a rocha da nossa salvação. Aleluias. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Aleluias. Salmos 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aliás, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A outra tradução, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Logo, queridos, se nós quisermos viver um novo nível, nós temos que estar guardados em Senhor. Temos que estar guardados em Deus. Quando nós estamos guardados no Senhor, queridos, Ele nos livra do pecado, Ele nos livra das tentações. Nós estamos guardados no Senhor, queridos, nós pensamos duas vezes antes de entristecer o Senhor, antes de entristecer o Espírito Santo. Não é sobre entristecer pessoas, é sobre entristecer aquele que me amou primeiro. Não sei se você me compreende. É sobre saber que talvez ninguém pode estar perto de mim, mas aquele que está lá em cima está olhando para mim, ele está confiando em mim, ele quer ver um posicionamento diferente da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Então os coelhos, eles têm o quê? Um posicionamento, faz seu ninho lá na rocha. Quer saber, eu não sou tão inteligente, quer saber, tem muitos predadores que me querem, inclusive os seres humanos. Quer saber? Eu vou para a rocha, eu vou estar lá na rocha. Eu acho até legal uma canção que diz: esconda-me aonde o inimigo não me encontre, esconda-me aonde o inimigo não me ache, em um lugar secreto. Louvado seja Deus. Já pensou isso, irmãos? Então é um outro nível de entrega, um outro nível ao qual Deus tem preparado para nós. Nós precisamos nos posicionarmos na rocha que é Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta.
Louvado seja Deus. Esse é o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, e diz também que sem Ele nada podemos fazer. Isso é estar firmado na rocha, isso é estar entregue à rocha, é saber que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós estamos neste posicionamento, nós entregamos tudo para ele. Nós escolhemos para o Senhor, assim como os pintinhos correm para a galinha, né? E a Bíblia vai dizer sobre isso, né? Que assim como a galinha junta os seus pintinhos, assim também o Senhor ajunta os seus filhos. Nós queremos estar ali debaixo das asas do papai. Nós queremos estar posicionados na rocha. Oh Deus poderoso, Pai. Como é bom estar na rocha, irmãos. Não há lugar melhor para estar do que na rocha, do que no Senhor, entregue ao Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Mas existem outros ensinamentos também. E o próximo princípio que nós aprendemos aqui está lá no versículo 27, onde diz: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. E a gente observa aqui um princípio: tenha unidade. E o interessante do gafanhoto é que eles sempre trabalham juntos. E uma outra coisa interessante dos gafanhotos é que eles andam em bando, e um gafanhoto só é fácil de você dar chega para lá nele, não é assim? Mas quando se junta uma nuvem de gafanhotos, a coisa muda, a história muda. E sabe uma das coisas interessantes que a gente aprende sobre o gafanhoto, além dessa questão da unidade, é o quê? Que os gafanhotos, eles não apenas voam, mas eles saltam. E o interessante é que cada vez que se um gafanhoto saltar sozinho, ele alcança uma determinada altura. Mas quando eles estão voando em bando, voando e saltando, o que acontece? Um serve de plataforma para o outro saltar. Logo, o que acontece? Eles ganham maior altitude no seu salto. Sabe o que a gente entende, queridos? A Bíblia ela vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. E nesse corpo, queridos, não existe o melhor, não existe o pior. Todo mundo está cumprindo o seu propósito. No corpo de Cristo nós não temos o ciúme do irmão A, porque o irmão é mais bonito, ou o irmão é mais feio, ou o irmão faz aquilo, ou o irmão faz aquilo outro. Não, nós somos o corpo de Cristo. O nosso prazer é ajudar. O nosso prazer é sermos plataforma de lançamento para a vida do nosso irmão. Se vira para essa pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, o que você precisar e eu puder lhe ajudar, em nome de Jesus, deixa Deus me usar. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer que o maior é aquele que dá do que aquele que recebe. A felicidade está no dar, irmãos. Está em você ajudar, em você se dispor. Nós iniciamos aqui agora um projeto, né? Já temos outros projetos, mas iniciamos mais um da ação social. E é interessante todas as vezes que os irmãos estão se movendo nessas ações sociais. Irmãos, o sorriso no rosto daquele que recebe é uma maravilha, mas o sorriso daquele que está dando, irmãos, você não faz ideia. É aquele negócio assim: poxa, eu queria te dar mais. Poxa, isso está me fazendo tão bem. Sabe, queridos, nós precisamos aprender mais. Os gafanhotos, eles vivem em unidade, são plataformas de lançamento um para os outros. Cada um vai cumprindo o seu propósito, e isso é bênção, isso é de Deus para as nossas vidas. Deus quer esse nível para cada um de nós. Deus quer nos usar poderosamente. Deus quer que nós viemos ser bênçãos para a vida uns dos outros. Isso é algo poderoso. E no livro de Efésios,
No livro de Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, falar sobre a igreja, vai falar sobre essa unidade da fé, vai falar sobre esse crescimento em Cristo Jesus, vai falar que ele deu um para apóstolos, outros para pastores e por aí vai, e fala que no final que tudo isso é para a unidade da fé, para que nós venhamos crescer. Em outro texto a palavra vai dizer sobre a igreja primitiva, e fala o quê? Que eles eram unidos e eles partilhavam o pão, eles repartiam o pão. Vai dizer que eles confessavam os seus pecados uns aos outros. E eu vou te fazer uma pergunta aqui: você está preparado para um irmão chegar e confessar o seu pecado, porque ele precisa de ajuda sua, e você está preparado para escutar isso sem falar para ninguém? Ou você não vê a primeira oportunidade para falar algo que não deveria falar? A igreja de antigamente, queridos, ela era cheia de falhas. Tanto é que o apóstolo Paulo não brincava não, falava mesmo. E fala até os dias de hoje, né? Que a gente pega os ensinamentos dele e aplica para a gente também, vale para todo mundo. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que eles iam acrescentando os que deveriam ser salvos. Ou seja, Deus vai mandar pessoas para se conectar com vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês estão preparados para quando essas pessoas chegarem? Nós estamos preparados. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos nos prepararmos para o futuro. O que Deus tem para nós é um futuro grandioso. O que Deus tem para nós são coisas grandes, não são coisas poucas, são coisas muitas. Mas eu preciso estar preparado para quando o nível mudar, quando a oportunidade surgir, eu conseguir me firmar e agarrar a oportunidade proposta de Deus para a minha vida. Nós precisamos um dos outros. A Bíblia diz que é bom serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Você pode dizer para esse irmão, eu preciso de você, meu irmão. Irmão Juvino, eu preciso do Senhor. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. A pastora ontem pregou na rede de casais sobre os tipos de comportamentos, né? E foi maravilhoso, né? Foi poderoso. E eu lembro que no final ela concluiu dizendo assim: olha, sabe qual é o melhor? Nenhum, porque todos são importantes, um completa o outro. Sabe quem é o melhor de vocês? Nenhum, todos nós somos importantes, porque um completa o outro. Amém, queridos? É a unidade do corpo de Cristo. Oh, aleluias, glória a Deus. Vamos nos perdoando. Vire para esse irmão e pede perdão. Diga: meu irmão, me perdoe aí. Perdoe qualquer coisa aí. Em nome de Jesus. Eu tenho que pedir perdão para um monte de gente. Deus, me perdoa aí. Os irmãos me perdoem. Vamos perdoando. Vamos fazer igual lá a Deus de amor, né? Se os irmãos me perdoam, diga amém. Veio, teve uns 3 irmãos que não falaram nada não, gente. Vai dar certo. Sabe, queridos, a unidade vai trazer crescimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero finalizar com o último e não menos importante. Aleluias. Versículo 28. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios do rei. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios do rei. Aleluias. E o princípio é: use o seu potencial. Uma das primeiras lições que a gente aprende com a formiga, com a aranha, é que primeiro que a bichinha é meio desabonitada. Concorda comigo? Eu tentei achar a aranha mais bonita na foto. Eu digo: vou atrás de uma aranha bonita aqui, mas foi difícil achar. Essa daí eu não sei se ela está meio rindo, se ela está meio encarando, sei lá, né? Mas ela está. Tem alguém que tem uma aranha de estimação em casa, tipo assim: poxa, eu gosto tanto de uma aranha, é bonita, né? Vou levar a aranha para casa. Ninguém quer uma aranha, né? Quem quer uma aranha aí? Quem? Sabe, queridos, mas uma das coisas que a gente percebe é que
Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sábias. E o escritor de Provérbios, ele é tão interessante que ele olhou assim e disse: olha, a aranha, ela tem as suas teias ali, né, e ela coisa as suas teias com as suas mãos. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre ela. Ela habita nos palácios dos reis. Sabe o que a gente percebe, queridos? A gente percebe que a palavra de Deus diz que ele ergue do pó um monturo e o faz assentar com príncipes. Sabe, ninguém às vezes quer estar perto da aranha porque a aranhazinha é feinha. Mas em todo canto aqui, tem aranha na sua casa aí, irmão? Tem ou não? Em todo canto tem uma aranha. E o negócio é tão comum que a gente meio que abandona ela. Tá bom, larga a mão, vamos atrás das baratas. As baratas ninguém quer, as aranhas deixa as bichinhas lá. Mas o fato é que elas estão lá, queridos. E os fatos que elas estão habitando, sabe aonde? Lá dos palácios. E eu fico maravilhado com as coisas que Deus pode fazer. Irmãos, Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. São nessas simplicidades, são nessas coisas que Deus mostra o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é poderoso. Sabe uma das coisas que nós aprendemos com a aranha, queridos? É que ela usa todo o potencial que já está dentro dela. E vocês lembram que nós estávamos falando sobre o propósito, e nós estávamos dizendo que o propósito não estava fora, mas já estava dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está fora ou está dentro, irmãos? Está dentro. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Todo o potencial da aranha não está fora, está dentro. E o fato é que de dentro saem as suas teias. E a gente aprende uma outra coisa importante sobre a aranha. Que a aranha, ela está em todo tempo construindo o quê? Pontes. Dificilmente você vê uma aranha quebrando uma ponte. Pelo contrário, ela está sempre lançando teias, construindo pontes para que ela possa percorrer. E eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, uma geração de homens e mulheres que constroem pontes para a honra e para a glória do nosso Deus. Homens e mulheres que com as pessoas que se conectarem, com as pessoas que viverem, vão ser homens e mulheres que constroem pontes para a honra e para a glória do nosso Deus. Você vai ter abertura e passe livre por onde você passar, para a honra e para a glória do nosso Deus. Sabe uma outra coisa que a gente aprende com a aranha, queridos? É que a aranha, ela não só ela emite a sua teia, mas ela também gera um líquido que é similar a um azeite. E esse líquido similar ao azeite faz com que ela seja a única em poder percorrer por cima da sua teia, sem ela ficar grudada. Coisa que acontece com os seus inimigos, não é assim? Aqueles a qual ela está armando ali, protegendo, alguma coisa assim. Não é isso? Mas a aranha não. A aranha, ela consegue andar por a ponte que ela construiu. E eu aprendo outra coisa importante com a aranha aqui, queridos. A Bíblia vai dizer que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que não falte o azeite sobre a tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, ser homem de Deus aqui para a tua vida. Quero profetizar que é um novo tempo, nós estamos na metade do ano. Quero profetizar que esses outros 6 meses serão um tempo profético para a tua vida, para o teu ministério. Quero te profetizar que você vai ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quero profetizar que você vai conquistar para a honra e para a glória do nosso Deus. Será um tempo extraordinário do Senhor para a tua vida. Tudo que você precisa é usar o que já está dentro de você. Use o seu potencial. E que não falte o óleo, não falte o azeite sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus. Eu lembrei agora do apóstolo Paulo, advertindo a igreja, quando ele diz assim, ele fala sobre os prodígios que aquela igreja daquela época estava fazendo, e no final ele fala
Ele fala que a igreja era uma igreja que ofertava. Ele fala que era uma igreja que fazia ações. A igreja era uma igreja que fazia, que batizava. Era uma igreja que fazia tudo, irmãos, que vocês imaginarem. Mas no final ele diz o seguinte: mas o que pesa sobre vocês é que vocês esqueceram do primeiro amor. Sabe, queridos, é possível nós construirmos uma igreja e ela ser grande e esquecermos do primeiro amor. Sabe, queridos, mas Deus tem chamado uma geração de homens e uma geração de mulheres que vão viver a plenitude, esse potencial que já está dentro de você, que não vão esquecer daquele que deu todas as coisas, daquele que fez todas as coisas. O Senhor é poderoso sobre nós. O Senhor é o cabeça dessa igreja. O Senhor é o cabeça da tua casa, da tua vida, da tua família. Amém, queridos? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. E por último, sobre a aranha, ela não apenas espilha suas teias, não apenas produz um líquido semelhante ao azeite, mas ela também tem um veneno. E esse veneno ele serve tanto para defesa quanto para ataque. E a palavra de Deus ela fala sobre um órgão que é difícil de lidar, mas diz que o bem, que a vida e a morte estão no controle dele, que é a língua. Não é assim, irmãos? Então, um outro princípio aqui, que a aranha deixa pra gente controlar a nossa língua. A Bíblia diz que de uma boca não pode jorrar duas fontes, ou vai sair água doce ou vai sair água salgada. Amém? Da mesma forma, a palavra de Deus diz que nós não podemos adorar a dois senhores. Ou nós adoramos a Deus, ou nós não adoramos a Deus. Nós adoramos outras coisas que não são Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Que nós venhamos controlar, que nós venhamos domar a nossa língua, e que a nossa boca, e que as nossas palavras sejam palavras de vida por onde nós passarmos, e não palavras de morte. Que sejam palavras que tragam o avivamento, que tragam a aproximação do Senhor, e não tragam o distanciamento. Que sejam palavras, queridos, que nos conectem com os céus, e não nos distanciem dele. Amém, queridos? Que nós possamos ser vigilantes e usarmos a nossa boca para ser homens e mulheres que falam profeticamente sobre essa nação, sobre o nosso bairro, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre os nossos trabalhos. Que nós venhamos vigiar aquilo que nós vamos falar. E a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia da vossa boca apenas palavras. Cadê a minha pastora que está aqui? Palavras que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que produzem graça aos que ouvem. Que as tuas palavras sejam palavras que produzem graça aos que ouvem. Se vira para essa pessoa e diga que as tuas palavras produzam graça aos que ouvem. Que as tuas palavras produzam graça aos que ouvem. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus.